Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado. Hoje quero convidá-los a dar continuidade à nossa análise, leitura e reflexão sobre os textos bíblicos, atendendo também mais uma demanda da minha companheira, da minha parceira de trabalho, Gemini, minha inteligência artificial. Hoje eu quero levá-los a uma leitura e reflexão mais aprofundado ainda sobre o livro de Mateus, mas lá no capítulo 10, que é onde Jesus vai dar a instrução aos 12 discípulos dele. Então Jesus pretende tomar o templo de Jerusalém, expulsar todas as autoridades de lá, né, batalhar contra elas numa luta armada, tomar o templo e passar a estabelecer a doutrina dele, né, dentro do templo de Jerusalém, que é onde que ele chama de reino dos céus, que lá vai ser estabelecido o reino dos céus dele, ou seja, a destruição da nova aliança que Deus fez com os seus filhos, né? Desde da queda de Adão e Eva, que era o sacrifício perfeito, né? Que era o sacrifício de animais para perdão dos pecados, que Jeremias profetizava que essa lei estaria imprimida na mente e no coração das pessoas, né? Ele queria trocar essa aliança de Abel, aliança perfeita com Deus, né, pela aliança dele, que é a aliança de Caim, que é o sacrifício ao seu bel prazer, do jeito que ele quer. Né? Por quê? Porque ele se coloca como perdoador de pecados. Né? Como se fosse basicamente a oferta de Caim, né? Que não é sacrifício de animais de sangue, né? É o da agricultura. Né? Então, ou seja, qualquer ritual que você faça no templo de Jerusalém para esses judeus para perdão dos pecados, que não seja sacrifício de animais para perdão dos pecados, é oferta de Caim. Então, seja ele batismo, seja ele a graça, seja ele a oferta da agricultura, qualquer um desses, ou perdão de pecados, ou você perdoar perdão de pecados por desejo pessoal, né? Qualquer um desses é oferta de Abel, de Caim. E de Jesus, por exemplo, a oferta dele era de Caim. Por quê? Porque ele dizia que perdoava pecados, ele perdoava pecados, se colocava como se fosse o próprio Deus. Então, hoje eu quero continuar convidá-los a fazer uma leitura sobre os relatos, o testemunho que Mateus vai dar a respeito desse plano que Jesus agora vai revelar para eles, certo? Então, ele começa dizendo assim, o plano que Jesus vai revelar para os discípulos dele. Instrução para os 12. A estes 12 enviou Jesus dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Eles deveriam não procurar samaritanos, nem procurar gentios, mas deveriam procurar um povo específico, as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel que ele estava se referindo eram os judeus que eram a descendência de Caim, que era a descendência da serpente, que era a verdadeira descendência de Satanás, certo? Por que isso? Porque eles que iriam concordar com Jesus e queriam aceitar o reino de Jesus, ou seja, no sentido de Jesus perdoar pecados, em vez de oferecer o sacrifício que Deus estabeleceu como aliança, que era o sacrifício de animais para perdoar os pecados, o ritual, né? Então, essas ovelhas perdidas, elas eram perdidas por quê? Porque elas estavam no meio do povo que seguia a nova aliança de Abel, né? Que era o sacrifício perfeito que agradava a Deus, o sacrifício de animais para perdoar os pecados. Essas ovelhas perdidas, elas são perdidas porque elas são da tropa de Jesus, são da descendência de Caim, então elas estão no meio dos judeus que estão nessa nova aliança, entendeu? Então, eles não sacrificam animais para perdão dos pecados, porque eles esperam um que venha perdoar o pecado deles. Isso, no caso, é Jesus. Então, Jesus manda os discípulos dele passar de casa em casa para avisar para as pessoas que o reino dele está próximo. Isso é o reino dos céus, o reino dele. Mudança total da doutrina, da cultura dos judeus, da tradição dos judeus, pela tradição, a cultura de Caim, de Jesus, o sacrifício imperfeito, a oferta imperfeita. Certo? Aí ele vai dizer: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça receber, de graça dais. Aí olha só o que ele vai dizer: curar enfermos aqui é o seguinte: vocês vão ver a pessoa lá que é cega, ou seja, ela não enxerga o reino dos céus, o reino que eu venho trazer, ela não me enxerga como líder, etc. Então você vai curar a cegueira dela, fazendo ela me ver como rei, como autoridade, como perdoador de pecados, certo? Expulsar demônios aqui é expulsar o próprio judeu, certo, da sua terra, expulsar o próprio judeu do templo de Jerusalém, só porque ele segue a aliança de Abel, que é a aliança perfeita, sacrifício de animais para perdão dos pecados. Vão ressuscitar os mortos, ou seja, para Jesus os mortos são aqueles que
já estão inseridos na cultura de Abel. Então, esses para eles são mortos. Então, tem que ressuscitar eles, recuperar eles para a aliança de Caim, que é a de Jesus, colocando Jesus como autoridade, como perdão dos pecados, etc. E tal. Aí ele vai dizer, porque vocês receberam de graça, vocês vão dar de graça. Ele vai continuar dizendo assim, olha só que interessante, não provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem os vossos cintos, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e ali ficai até vos retirardes. Então, veja bem, Jesus, ele escolheu 12 discípulos dele, né? Mas ele vai dizer para eles assim, vocês não devem ajuntar ouro, vocês não devem ajuntar nem duas capas, vocês devem ajuntar, nem duas blusas, vocês devem ajuntar, certo? O que vocês devem ajuntar, o que vocês devem procurar como recompensa do seu trabalho é apenas o alimento. Por isso que ele disse para os discípulos no versículo anterior que eles não deveriam se preocupar com o alimento, com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, porque ele, sendo Jesus, o Pai deles, sabendo da necessidade deles, vai atender eles. Mas por que Jesus diz isso? Porque Jesus quer que eles trabalhem duro pelo reino dele, que vão ter que enfrentar as autoridades, inclusive a morte vai estabelecer o reino dele, né? Porque as autoridades de Jerusalém jamais permitiriam que alguém pudesse perdoar pecados ali sendo como Deus. Então, ou seja, eles iriam enfrentar a morte por causa disso, por defender isso, né? Mas a única recompensa deles seria o quê? A comida, o alimento, que o próprio Jesus proveria, mas eles iriam receber alimento não porque eles eram dignos de alimento, porque eles precisavam de alimento, porque todo mundo precisa biologicamente, mas sim porque por recompensa do trabalho. Então, se eles fizessem o trabalho de Jesus, pregassem o evangelho de Jesus, a falsa doutrina de Jesus, eles seriam recompensados com o quê? Com comida. Certo? Então, Jesus quer que os seus seguidores sejam muito pobres, justamente para quê? Para que sejam submissos a Ele. Então, acumulem toda a riqueza para Ele, enquanto Ele acumula riqueza, como Ele diz na parábola das minas, faz para as pessoas lá multiplicarem a riqueza dele. Os seus discípulos, Ele quer que eles sejam pobres, que eles trabalhem apenas por comida, porque aí eles vão ficar dependentes de Jesus para sempre. Certo? Então, não deve nem ter duas capas, dá para você ver. Tem que ser pobre mesmo, só trabalhar por comida. Certo? E na cidade que eles entrarem, né, eles iam entrar na casa das pessoas, e se a casa das pessoas fossem dignas, ou seja, fossem pessoas que aceitassem a doutrina deles, ali eles ficariam e trariam a paz dele. Agora, se aquela cidade ali fosse indigna, ou seja, fosse judeu da descendência de Abel, que sacrificava animais para perdoar os pecados, que acreditava em Jesus dos seus discípulos, descendentes de Caim, então eles deveriam tirar a paz daquela casa. Por quê? Porque quando Jesus viesse após eles, ele ia trazer o quê? A espada para essa casa. Certo? Aí ele vai dizer, e ao entrardes numa casa, saudai-se com efeito a casa, se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se não for, tome para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos perceber, nem ouvir as vossas palavras, saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Então, ou seja, se ninguém reconhecer eles como autoridade naquela casa, eles devem sacudir a poeira do pé. Ou seja, eu tentei, certo? Ele vai dizer, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, ou seja, Sodoma e Gomorra foi queimada viva. Então, Jesus vai dizer que antes dos discípulos terminarem de andar por todo Israel, espalhando o evangelho dele, aquelas pessoas que não aceitarem eles, que não for digno deles, certo? Que não queria abandonar a aliança com Deus, que é a aliança de Abel, né? Haverá para eles mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi queimado vivo. Então, essa cidade aqui, só por não aceitar o reino de Jesus, não aceitar os discípulos de Jesus, vão morrer pior do que Sodoma e Gomorra. Certo? Aí ele vai dizer demonstrações, né? Eis que eu vos envio como ovelha para meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, ele mesmo vai admitir que ele está enviando os discípulos dele como ovelhas, né? Mas que é para o meio de lobos, né? Mas eles não deixa, não pode esconder que ele também é lobo, né? Roubador, né? Mas ele envia os discípulos dele como ovelhas, segundo ele, para o meio de lobos, né? Aí ele vai dizer para ele, vocês têm que ser prudentes, né? Como as serpentes, por isso que eles são descendentes de Caim, ó, Jesus ensinando para eles a serem prudentes como as serpentes, serem espertos, né? Agirem na maldade, né? E ao mesmo tempo ser simples como as pombas, ou seja, então ser simples como o judeu do templo de Jerusalém, que é da nova aliança, que agrada a Deus
com o sacrifício perfeito desde Abel, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados, que inclui o quê? O pombinho. Ele está falando o seguinte: vocês vão perverter a lei dessas pessoas, a tradição dessas pessoas, vocês vão entrar na casa dessas pessoas, certo? E o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que ser prudentes, ao mesmo tempo ser espertalhões, certo? Para estabelecer o meu reino, trazer o meu reino, mas também vocês não podem perder de vista que vocês têm que ser simples, como os judeus que entregam o sacrifício perfeito, que é a pombinha, o judeu humilde, certo? Então, ou seja, se misture com ele, se infiltre, certo? Ele vai dizer: acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas vossas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis para lhes servir testemunho a eles e aos gentios. Quando vos entregarem, não cuideis do que haveis de falar, porque naquela hora vos será concebido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Então ele vai falar o seguinte, que ele está mandando os discípulos para essa missão, eles vão ser como ovelhas no meio de lobos, ou seja, Jesus está mandando eles para o meio para o matadouro, mas eles são simples demais, né? Porque Jesus disse para eles que eles eram pescadores de peixe e agora vão ser pescadores de pessoas, né? Ou seja, pessoas muito simples, né? Basicamente não sabem no que estão se envolvendo, né? Mas aí Jesus vai dizer para eles que vai enviar ele para o meio de pessoas e no meio das pessoas que eles vão estar, pai matarão filhos, filhos entregarão o pai, eles serão entregues à autoridade, né, por causa de Jesus, para dar testemunho dele, do que Jesus era, do que Jesus fazia. Por isso que Mateus está fazendo aqui, está dando testemunho do que Jesus era, do que Jesus fazia. Mas na hora que eles fossem levados à autoridade para testemunhar contra Jesus, eles não deveriam se preocupar com o que iria falar. Por quê? Porque o Espírito deles, do Pai de Jesus, o Espírito de Jesus falaria sobre a boca deles. Ou seja, Jesus está basicamente dizendo para eles assim: não se, as autoridades vão te pegar, não se preocupe, na hora H lá vai dar um negócio no celular e você vai falar o que tem que falar, certo? Ou seja, nada disso vai acontecer, que na hora das autoridades, estiver na frente das autoridades, vão ter que fazer exatamente o que Mateus está fazendo aqui, confessando a verdade, dizendo que Jesus é um hipócrita, um safado, um sem vergonha que queria tomar o tempo, né? Ou seja, e não que ia descer um espírito sobre eles e falar na boca deles como Jesus propunha. Isso é apenas estratégia de Jesus para que eles continuassem planejando, colocando, né, com toda a força os planos de Jesus, né, em pauta, né, para ser cumprida, independente do que aconteça, mesmo que eles fossem pegos pelas autoridades, né, que na hora que eles fossem testemunhar, eles não ficassem com medo, né, de serem pegos e o que eles iriam falar na hora que fossem pegos, né. Por quê? Porque o que eles iriam falar estaria gravado na mente deles como um espírito, né? Ou seja, então eles iriam testemunhar em nome de Jesus, que iria defender Jesus, etc. e tal. Mas aí ele vai dizer para eles: mas vocês que perseverarem até o fim, ou seja, vocês que perseverarem até o fim, né, vocês serão salvos. Ou seja, para você ser salvo nesse regime de Jesus, no tempo dele, você tinha que perseverar até o fim. Certo? Aceitar ser tratado como um animal, né? Receber apenas por comida, por trabalhar com trabalho, que é esse que Jesus está estabelecendo para eles pegaram o reino que poderia trazer morte, trabalhar só por comida, certo? Porque depois que ele vai prometer o reino, né? Mas antes, assim, você tem que batalhar. Se você vencer, né? Aí depois ele te dá os tronos, né? Mas até agora você vai trabalhar só por comida, né? Mas é uma missão que certamente vai dar errado, você vai morrer, né? Aí ele vai dizer: quando porém vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Então ele vai dizer basicamente para os discípulos dele o seguinte: olha só, vocês vão pregar em todas as cidades, não se preocupe quando as autoridades pegarem vocês, com o que vocês vão falar, porque na hora o Espírito de Deus vai aparecer em vocês lá e vocês vão falar. Mentira, não existe Espírito nenhum, certo? Mas ele faz isso como enganação para o pessoal continuar, certo? Mas aí, o que vai acontecer? Quando eles vierem pegar vocês, vocês fugem de uma cidade para outra, certo? Porque aquele que vencer nesse percurso, correndo de uma cidade para outra, fugindo das autoridades, né? Aquele que vencer, antes que ele acabe de
percorrer toda a cidade de Israel pregando o meu reino, pregando o meu evangelho, né? Ele já vai ver a minha vinda, que é a vinda do Filho do Homem, a vinda dele, que é onde ele vai trazer espada para matar as pessoas que não querem seguir ele, que ele vem trazer a espada, não a paz, certo? Aí ele vai dizer os estímulos, né? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, o servo como seu senhor. Se chamarem Beelzebul, dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Porquanto não tem mais, porque nada está encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser concebido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz do dia. E o que vos digo ao ouvido, proclamai aos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que podem fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vende dois pardais por um asno, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos de toda a cabeça serão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. Então, o que ele está falando para os discípulos dele aqui? Né? Qual que é os estímulos que ele vai dar para os discípulos dele? Né? Dizer para os discípulos dele que eles, sendo discípulos, eles não podem ser maior do que Jesus, maior do que o mestre dele. Ou seja, eles têm que fazer aquilo que Jesus quer, certo? Porque tudo que Jesus disse para eles, né, em oculto, que Jesus disse para eles ao pé do ouvido, agora eles deveriam subir nas maiores montanhas e gritar para todo mundo. Né? Então, veja que antes Jesus pediu para eles jejuarem escondido, para eles darem esmola escondido, para eles praticarem o reino de Jesus escondido, porque Jesus não queria que eles fossem pegos pelas autoridades e fossem mortos, até porque Jesus não era autoridade nenhuma para estabelecer autoridade ali. Né? Mas aí Jesus está dizendo para eles, é o seguinte, né? Tudo que eu falei para vocês em oculto, agora vai ser revelado. Tudo que eu falei para vocês no pé do ouvido, agora vai ser revelado. Porque vocês deverão subir nas maiores montanhas e gritar isso para todo mundo. Ou seja, grite para todo mundo que a aliança de Caim chegou, que agora é nós que perdoa pecados, certo? Nós somos os discípulos, nós mandamos, etc e tal, e nós viemos trazer o reino, certo? Porque ele diz para os discípulos que eles valem muito mais do que os judeus que estão lá no templo de Jerusalém, do que as autoridades que estão no templo de Jerusalém. Porque não se vende dois pardais por uma moeda. E ele vai dizer que os discípulos dele valem muito mais do que esses pardais. Esses pardais são quem? São as autoridades do templo de Jerusalém. São o povo que frequenta o templo de Jerusalém, da aliança de Abel. Certo? Aí ele vai dizer, todo aquele que me confessar diante do Pai, né, confessar a mim diante do homem, eu vou confessar ele diante do Pai. Todo aquele que me negar diante do homem, eu vou negar ele também diante do Pai. Né? Porque ele vai dizer o seguinte, porque nas dificuldades que eu vim trazer, eu não vim para trazer a paz, né, a terra, né? Eu vim para trazer a espada, né? Eu vim para causar divisão entre o homem, seu pai e sua filha, né? Entre sua sogra, né? Porque o maior inimigo daquele que me segue vai ser o da sua própria família. Por que ele diz isso? Porque ele é justamente, ele não pede para os discípulos dele fazerem ser prudente igual as serpentes à toa, justamente porque ele é descendente da serpente, então ele quer que os discípulos sejam como ele. Né? Por quê? Porque a descendência da serpente que é inimiga da descendência de Abel, né? Que é a descendência da mulher. Né? Por quê? Porque Abel entrega o sacrifício perfeito, os judeus que já estão no templo lá, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Né? Caim, a descendência de Caim, quer entregar o sacrifício como ele quer, né? E aqui é o caso de Jesus, né? Então, como Jesus está dizendo que os discípulos vão ter que gritar para todas as pessoas ouvirem agora quem são eles, né? E isso, inclusive, inclui que eles vão ficar com a sua própria família, justamente porque dentro da sua própria família vai ter a descendência de Abel, a descendência de Abel que sacrifica animais para perdão dos pecados, aqui tem a lei imprimida na mente e no coração. Essa lei aí que o profeta Jeremias, inclusive, profetizou, que é uma lei que nunca ia mudar, que ia ser para sempre, né? Que vem desde do jardim do Éden, né? Foi a nova aliança que Deus estabeleceu com os discípulos dele. Só que, como Jesus é descendente de Caim, então ele não vem para trazer a paz, ele vem para trazer a espada. Então, se dentro da sua família você é descendência de Abel e você tem alguém que segue Jesus, descendência de Caim, vocês vão ser os maiores inimigos. Justamente por quê? Porque Jesus incentiva os filhos, os discípulos dele, a matarem todas as pessoas que não seguem a descendência de Caim, que não seguem Jesus, que não querem pedir ele perdão dos pecados, que não querem se submeter a ele, que não querem se humilhar a ele, que não querem seguir a doutrina dele, que é a falsa doutrina, que não é a doutrina verdadeira, o sacrifício verdadeiro, a oferta verdadeira, que é de Abel, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Porque Jesus, quando expulsa todas as pessoas do templo, né, e começa a perdoar pecados, ele anula e torna obsoleto, né,
a oferta, a aliança que Deus estabeleceu desde o princípio, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados. Porque se você pede ele a perdão dos pecados, por que você vai precisar, né, sacrificar animais para perdão dos pecados? Né? Então, ele vai dizer basicamente que todo aquele que vencer, né, você vai herdar o reino dos céus com ele.